Bom, boa noite a todos. A gente começa aqui mais uma reunião do Otomeeting barra Otologia Brasil. Mais uma vez parabenizar os organizadores, aqui apresentado pelo Juliano, e agora eu passo a palavra para ele, dar continuidade à nossa reunião. Bom, pessoal, boa noite. A gente só explicando o que aconteceu com as nossas reuniões é que os últimos escalados para o caso não puderam por questões de agendas pessoais. E aí a gente recorre aos amigos, né? E aí prontamente eu chamei o Fabinho, aí, grande amigo lá de Joinville, e o Soc, né? Que foi um dos idealizadores desse grupo lá em Córdoba. E aí eles tinham casos apresentados com manifestações ou distúrbios otológicos na Covid, e prontamente os dois se dispuseram, e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, assim como a gente estava conversando um pouquinho aí antes de abrir a reunião, mas que todos se sintam à vontade para a gente conversar sobre essa doença que é nova, que é uma doença que realmente tem participado das nossas vidas, infelizmente levado alguns colegas, familiares, e que a gente precisa entender um pouco mais. Vou abrir aqui o espaço para o Marcelo. E fica à vontade, Marcelo. Faz de conta que está em casa. Oh, beleza, Juliano. Bom, então, boa noite a todos, né? Para quem não conhece, sou o Marcelo Soc. Fiz minha graduação, residência e fellowship de otologia e implante cochlear lá no Unicamp. E o Juliano me chamou aqui que eu tinha colocado um caso, né? Discutido um caso no grupo de otologia de uma paciente que teve uma perda de audição durante a internação, né? E até gerou um pouco de discussão na época, tudo. E outros colegas também acabaram relatando outros casos aí. Então, surgiu uma pergunta aí, né? Quais são os distúrbios otológicos aí que podem aparecer aí na COVID, né? Vou começar aqui. Então, o caso clínico em questão é uma paciente de 38 anos, né? Que teve uma internação aí por COVID em maio de 2020, agora, e teve um acometimento pulmonar grave, ela necessitou de intubação, teve ventilação mecânica, foi internada no hospital de referência aí por 2 meses. Então, ela relata que depois que ela foi estubada, depois de alguns dias que ela foi estubada, ela começou a se queixar de um zumbido intenso do lado esquerdo, né? E notou também uma perda auditiva. E como ela não estava bem clinicamente e estava bem no auge da pandemia, não foi possível nenhum colega avaliar ela lá, também ninguém foi chamado, né? Acho que eles estavam com outras prioridades, mas ela negava tontura, negava otalgia, otorreia, junto com esse zumbido, essa perda de audição. E ela não tinha nenhuma queixa auditiva prévia ao episódio, ela relatava que a audição dela era normal, né? Então, algumas semanas depois desse episódio, ela teve alta e procurou o consultório de otorrinolaringologia. No caso, quem atendeu foi o meu sócio, ele está até aqui na reunião, o doutor Henrique, e ele pediu para eu dar uma olhada também, né, que é um caso novo. Então, na otoscopia, no exame físico, ela tinha uma otoscopia normal e ela tinha essa audiometria. Acho que está aparecendo aqui no canto. Aqui. Está aparecendo sim. Tá, então tá. Aqui na minha tela fica aparecendo a tela dos participantes. Então, ela tem então, apresentou essa perda, né, sensório neural do lado esquerdo, uma perda aí moderada, né, desse lado, com uma baixa discriminação aí de 8%, 52%, com timpanometria curva tipo A. Então, o meu colega já pediu os exames, né, o BERA, emissões otoacústicas, e pedi também uma ressonância aí de ouvido interno e ângulo ponto cerebelar. E ela voltou depois de alguns dias com os exames todos normais, né? O BERA veio esse padrão aqui meio estranho para esse tipo de perda, parece um atraso em monobloco, né? E ela falhou na emissões otoacústicas também. Estou aqui com o microfone ligado. Então, esse caso fez suscitar aí a questão aí, né? Como que se o coronavírus realmente pode
ter manifestações otológicas, né? Então, o coronavírus todo mundo conhece, essa nova pandemia começou no final do ano passado, né? Já faz um ano. Então, a OMS já conta hoje aí com 66 milhões de infectados, 6,5 milhões no Brasil, 1,5 milhões de mortes pelo mundo, né? Cerca de 175 mil no Brasil. E a maioria dos pacientes aí vão evoluir com sintomas leves, sintomas moderados, né? Com febre, mialgia, cefaleia, tosse, diarreia, odinofagia. E o que chama atenção no quadro clínico aí, que uma porcentagem significativa dos pacientes aí vão desenvolver também distúrbios do olfato e do paladar, né? Chegando até a anosmia e disgeusia. E uma porcentagem, infelizmente, uma porcentagem pequena desses quadros vão evoluir grave, né? Com acometimento pulmonar, insuficiência respiratória, necessidade de intubação e UTI. Então, é um vírus que afeta, ele começa afetando a via aérea superior, né? Então, vai ter diversos sintomas otorrinolaringológicos, né? O mais comum aí relatado é a tosse, mas os estudos aí têm variado bastante, entre 16% e 82%. Como eu falei previamente, os distúrbios do olfato, paladar, né? Esse quadro clínico acaba sendo mais comum aí do que outros tipos de infecções de via aérea, né? Chegando até a meta-análise aí, calculando que seja entre 52% e 40% aí de pacientes com esse tipo de queixa. E também outras queixas otorrinolaringológicas compreende aí a odinofagia, obstrução nasal, rinorreia, que varia bastante aí também nos estudos, né? E outros sintomas aí menos comuns, né? Que estão relacionados aí com nossa alma, né? Que seriam sintomas otológicos aí, tontura, zumbido, otalgia. Tem até relatos aí de relação com paralisia facial periférica e perda de audição. Então, além da queixa de orelha de abano aí dos pacientes usando a máscara, né? Pode causar essas outras queixas aí. Então, eu vou estar mais nessa aula me atendo a essas queixas, esses sintomas otológicos aí, né? Que seria o objetivo dessa discussão. Então, eu consegui achar alguns artigos aí relatando, tentando relacionar as paralisias faciais periféricas, paralisia de Bell, com esse vírus aí, né? Até porque existe uma teoria aí que esse vírus tem uma certa neurotrofia, talvez por isso essa maior incidência de anosmia e de disgeusia, né? Então, esse artigo aqui italiano, ele publicado aí em novembro, ele notou um aumento de incidência de paralisia facial periférica aí no período da pandemia, no ano da pandemia. Então, ele avaliou aí o número de pacientes aí que entraram nesse serviço de referência de otorrino entre fevereiro e maio desse ano, né, que foi o auge da pandemia lá na Itália, e comparou aí com 2019, né? Então, 2019 aí eles contaram aí 22 pacientes nesse período que chegaram com paralisia facial periférica, e esse ano aí teve um aumento aí para 38 pacientes, né? Desses 38 pacientes, 8 pacientes eles tinham sintomas de COVID, né? Só que somente um paciente realmente testou positivo, aí teve um PCR positivo. Isso aqui foi só uma observação desse aumento de incidência, né? E esse trabalho aqui é feito no Rio de Janeiro, né? Um trabalho interessante, feito uma equipe de neurologia, em que ele descreve uma série de 8 pacientes aí que chegaram ao serviço com paralisia facial periférica nesse período de pandemia. Todos eles aí testaram positivo aí no PCR, né, para o novo coronavírus. E sendo que desses 8 pacientes, 3 pacientes iniciaram com a paralisia facial periférica. Então, eles nem começaram com sintomas aí de via superior, eles começaram com a paralisia facial periférica. O interessante é que desses 8 pacientes, nenhum deles teve o Haus-Brackmann maior que 4, né? Teve 3 pacientes aí com Haus-Brackmann 3 e 5 pacientes com Haus-Brackmann 2. E, se não me engano, acho que até a publicação desse artigo, somente 2 pacientes não tiveram recuperação total, né? Mas foi um período curto aí de observação ainda. Em relação à perda de audição, já me aprofundei mais um pouco. Eu já consegui achar, né, pesquisando no PubMed, usando esses 2 termos, COVID-19 e perda de audição, hearing loss, 65 artigos. Desses 65 artigos,
16 artigos aí tinham maior relevância, porque grande parte dos artigos falavam do impacto do uso de máscaras, dos pacientes com perda de audição, do acolhimento de pais de pacientes implantados. Então, tinha de metodologia para fazer audiometria com segurança. Então, grande parte deles não tinha relação aí, tentando fazer alguma relação de perda de audição com esse novo coronavírus. Então, desses 65 aqui, 16 tinham maior relevância. Desses 16, eu consegui achar 3 revisões aí, né? Artigos de revisão, que fazia levantamento de artigos. Um desses artigos aí discutia mais algumas hipóteses aí de possíveis fisiopatologias que podem estar causando essa perda de audição, possível perda de audição relacionada ao coronavírus. E 2 artigos aí fazendo levantamento de artigos, de casos, estudos de caso, de relato de caso e estudos observacionais, só que eles foram publicados respectivamente em junho e julho desse ano, né? Então já passaram 6 meses aí. De relato de casos eu achei 8 relatos. O primeiro relato deles foi um estudo tailandês, que foi em março, e o último que eu achei aí foi um estudo de outubro, né, de 2020. E desses 8 relatos de casos aí dá um total de 8 pacientes, que eram relatos de casos únicos. Grande parte desses relatos aí, pelo menos metade, aí era relacionando o coronavírus com quadro de surdez súbita, né? Sendo que desses 4, 3 eram surdez súbitas laterais e uma bilateral. Um caso foi de um quadro de otite média, que o autor achava que podia estar relacionado com a infecção do corona. 2 só relatavam que a paciente teve perda, não fez audiometria, nada. E era um lado de caso de um paciente que teve só o queixa de zumbido, de tinnitus, né? Não tinha relação com perda de audição. E teve 5 estudos aí observacionais de série de casos, de coorte, né, estudos transversais. Então, um desses estudos aí estudava 5 pacientes consecutivos chegaram à surdez súbita no período de pandemia. Outro foi com 20 pacientes assintomáticos, mas com PCR positivo. Ele fez um perfil audiológico desses pacientes. Outro estudo comparava a incidência de surdez súbita nesse serviço no período da pandemia, com o mesmo período do ano passado que não tinha pandemia. E um relatando a incidência de queixas otorrinolaringológicas no hospital de referência de campanha, né, que recebia pacientes do hospital de campanha que precisavam de avaliação otorrinolaringológica, né? Então, ele relatava o caso de uma surdez súbita desses pacientes que foram encaminhados. Esse quadro aqui, ele resume mais ou menos esses artigos que eu encontrei, né? Então, você vê que ele vem de diversos países, inclusive tem um relato de caso aqui do Brasil, da Pauliana, tá? Você vê bastante aqui aquele caso da Tailândia, Turquia, Egito, Irlanda, Estados Unidos, Catar, né? A maioria deles é de relato de caso, tem estudos observacionais, né? A maioria deles, os relatos de casos são de pacientes únicos, mas tem alguns estudos interessantes que eu vou estar discutindo aqui, com 20 pacientes, tudo. E aqui está especificando se eles foram testados positivos, se foi feito PCR e o resumo do estudo aí, tá? Então, em relação à fisiopatologia, eu achei 2 artigos aí que tentaram discutir algumas hipóteses, o porquê o coronavírus pode causar a perda de audição, né? São esses 2 artigos. Então, um dos artigos, o autor se concentrava mais nas questões vasculares, tanto é que ele publicou no jornal de hematologia, né? Então, esses 2 autores aí falam basicamente aí que o vírus ele pode ter uma possível neurotrofia aí, né? Por estruturas neurais. Por isso, os casos de hiposmia, de ageusia, né? Também está um aumento de relato de síndrome de Guillain-Barré relacionado ao coronavírus. Então, essa neurotrofia do vírus aí por essas estruturas pode lesionar diretamente tanto a orelha interna como o nervo auditivo. Eles discutem também uma possível acometimento aí das mucosas, mucosa respiratória, né, que é a porta de entrada do vírus, né, afetando a tuba auditiva, a mucosa da orelha média, causando otite serosa, disfunção tubária, tá? Existe também um componente vascular importante, né, relacionado aí a
enzima conversora de angiotensina 2, que pode estar causando microtrombose na orelha interna, no nervo auditivo. E o componente inflamatório, aquela questão da tempestade de citocinas, né? Causando lesão nas estruturas da orelha interna ou do nervo auditivo. Em relação aos casos de perda de audição, né, relacionados ao corona, foram esses 10 estudos aqui que relataram esse caso, né, daquela tabela. São 8 relatos de caso e 2 estudos observacionais, tá? E desses 10 estudos aqui, 9 realmente eram pacientes que o autor relacionava a perda de audição com o novo coronavírus. Desses 9 pacientes, 5 aí era um quadro de surdez súbita, né? Sendo que um foi bilateral. Um desses estudos aí, desse lado de caso, era um paciente com perda condutiva, que teve uma otite média aguda. Em relação ao tratamento, todos eles foram tratados a maioria foi tratada com corticoide, né? Um estudo aí foi usado só corticoide oral, outro estudo foi usado só o intratimpânico, outro foi usado o intratimpânico e realizado o implante coclear de emergência. Esse caso alemão, né, na Alemanha, que o paciente fez implante coclear, né? Um caso até interessante aqui de citar, que é uma mulher de 60 anos que teve um quadro de cofose de um lado e perda profunda do lado contralateral, após um quadro grave de pneumonia por coronavírus, né? E quando ele foi referenciada ao serviço de otorrino desse hospital, eles fizeram uma ressonância. E a ressonância, olha que interessante, ele conseguiu demonstrar um aumento de captação aqui em T1, né, evidenciando aí uma atividade inflamatória dentro da cóclea, dentro da orelha interna, e justamente do lado em que ela tinha a cofose, né, do lado direito. O lado esquerdo também tinha um pouco de atividade, mas o lado direito chamava muita atenção. E os autores eles ficaram receosos, né, dessa atividade inflamatória, induzir uma labirintite ossificante. Então, apesar do quadro clínico, o paciente estava totalmente recuperada do quadro pulmonar, e eles fizeram um implante coclear com anestesia local, né, nessa paciente, para não perder essa oportunidade de futuramente a paciente fazer uma labirintite ossificante e não conseguir realizar o implante coclear. Só que na publicação ele não fala nada de como que foi, eu acho que eles publicaram antes de ter esses resultados finais, né? Dos estudos observacionais aí, né, são 4 relatando, tentando relacionar a perda de audição com o coronavírus, né? 3 relacionando, tentando avaliar a incidência de surdez súbita, tá? Esse primeiro estudo aqui, que foi um estudo turco, ele é aquele estudo que ele calculava a prevalência e incidência de queixas otorrinolaringológicas dos pacientes referenciados do hospital de campanha de coronavírus. Então, todos os pacientes eram positivos e quando tinha alguma queixa, precisava de avaliação otorrinolaringológica, eles encaminhados para esse serviço de otorrino, né? Então, de 89 pacientes aí com queixas otorrinolaringológicas, um desses pacientes era um paciente que veio com uma surdez súbita, né? Tentando aí estimar uma incidência de surdez súbita na população de Covid. Esse segundo estudo aqui é um estudo que ele avaliou 5 pacientes, né? Uma série de 5 pacientes que chegou ao serviço na época da pandemia com uma surdez súbita, todas unilaterais, e todos os pacientes foram testados aí para coronavírus, então um veio positivo e 4 vieram negativos. Esse outro estudo aqui, ele comparou a incidência de surdez súbita no período de pandemia, que era entre fevereiro e maio, se não me engano, desse ano, com o período de fevereiro e maio de 2019, né? E tentou avaliar se houve um aumento de incidência de surdez súbita desse mesmo período, né, comparando os 2 períodos, né, e o que eles observaram foi que houve uma diminuição de casos atendidos por causa da pandemia, então os pacientes estavam deixando de procurar, mas dentro dos casos atendidos, a incidência de surdez súbita não se alterou, né, então eles não teve nenhuma diferença significativa, né, estatisticamente significativa
da incidência de 2019 com a incidência de 2020. Então, eles não acharam que houve diferença da incidência de surdez súbita por causa do corona, nessa época da pandemia. E esse estudo aqui, que eu achei o mais interessante, que é um estudo egípcio, tá? Em que ele fez, avaliou, né, o perfil audiológico de 20 pacientes que eram assintomáticos, mas tinham o PCR positivo. Então, eles confirmavam que tinham uma infecção pelo corona, eram assintomáticos, e fizeram um controle pareado aí, com 20 pacientes com o mesmo perfil epidemiológico, de idade, né, de sexo, com pacientes que vieram com PCR negativo, e que não tinha nenhuma queixa audiológica. E eles fizeram o exame depois de 14 dias de confirmado o PCR positivo, para ter certeza que eram pacientes assintomáticos, né? E fizeram uma audiometria, impedanciometria e emissões otoacústicas transientes. E o que eles observaram nesse estudo foi que houve uma diferença significativa do perfil audiológico nos pacientes com PCR positivo, principalmente nas frequências de 4, 6 e 8 mil Hz. Então, eles tinham um limiar um pouco pior, e isso é estatisticamente relevante, né? E também nas emissões transientes houve uma diminuição da amplitude. Então, ambos os resultados aí mostram que houve realmente há um possível acometimento da orelha interna aí, mesmo os pacientes assintomáticos aí pelo coronavírus. Tá? Então, avaliando esses estudos aí que eu consegui levantar, a gente pode chegar a algumas conclusões preliminares aí, né? Primeiro que as manifestações otológicas aí não são comuns, mas elas podem ser possíveis de ser causadas pelo corona, tá? A fisiopatologia ela é multicausal, né? Então, pode ter componente imunológico, vasculares, aí relacionados à orelha média, relacionados a acometimento das estruturas neurais da orelha interna pelo próprio vírus, né, lesão direta, tá? Existem ainda, né, poucos estudos, poucos relatos, principalmente porque nessa pandemia eu acho que tanto a preocupação dos pacientes quanto dos serviços eram de evitar complicações mais severas, mais sérias, né, complicações pulmonares, de risco de vida dos pacientes infectados. E alguns estudos aí conseguiram demonstrar aí um possível comprometimento da orelha interna nessa infecção, né? Tanto aquele estudo egípcio lá com as audiometrias, como aquela ressonância ali mostrando, né, um aumento da atividade inflamatória em que o cara fez o implante com anestesia local. Cara, corajoso, né? E aqui são todos os artigos aqui, se alguém mais para frente quiser checar. Só que realmente me chamou a atenção, né? Porque é uma doença nova com complicações que ainda a gente está aprendendo a reconhecer. Algumas delas a gente vai fazer diagnóstico futuramente. E, concordo contigo, extremamente corajoso implantar uma cóclea daquela ali. Com tão pouco tempo. Cara, foi. É muita coragem. E com anestesia local, né? Então, né? Mas, enfim, né? A gente pode ser que esteja abrindo um novo caminho para os implantes cocleares, né? Mas, uma nova indicação aí. Então, o pessoal das empresas vão ficar felizes. É verdade. Ali só complementando a tua aula, tá, nossa, excelente, Marcelo. Uma coisa que eu também percebi dificuldade, eu fiz também uma revisão bibliográfica, realmente são poucos os trabalhos, né? Uhum. Assim, a gente vê um ou outro relato de caso, mas assim, trabalhos realmente muito reduzidos, né? Da parte de zumbido, só para complementar aqui o que eu encontrei, eu vi um trabalho feito em Wuhan mesmo, tá? No Hospital Geral lá, e nesse trabalho eles viram 16% dos pacientes relataram zumbido após terem sido infectados pelo coronavírus, né? Uhum. E tem um estudo em inglês que eu achei bacana também, que eles também fizeram uma pesquisa, mas aí só com pacientes internados, né? Internados graves, e que eles viram de 121 pacientes, 13% deles relatou zumbido após a alta do hospital e não tinha zumbido. Aí, além do que tu já tinhas colocado ali também, aqui no Brasil a gente tem que levar em conta que a gente usa muito a hidroxicloroquina, que é uma droga ototóxica, tá? E a azitromicina também é ototóxica.
tá? Então, levar em conta também essa questão do uso de medicação como fator predisponente. Na questão do zumbido também, ocorreu muito também a questão da mudança dos hábitos de vida, né? Então, o camarada está trancafiado em casa, não tem o que fazer, acaba bebendo mais, toma mais café, come mais coisas doces, né? E aí muda os seus hábitos, aumentando a chance de zumbido também, né? Não apenas pelo vírus em si. Eu tenho visto no consultório que os pacientes, por exemplo, que já têm síndrome de Meniere, que estavam sem sintoma, nessa pandemia aumentou muito a incidência de pacientes que têm síndrome de Meniere e de repente voltou a ter sintoma, né? Isso. Essa questão dos hábitos, né? Não sei se vocês têm observado isso também. Sim, a gente tem observado bastante. Só voltando ali no teu caso ali, desculpa, Juliana. E nós pegamos 2 casos de surdez súbita aqui por coronavírus, tá? Em Joinville. E um caso foi interessante, eu até botei no grupo lá de otologia, a paciente fez uma perfuração timpânica enorme. E na microscopia, o que chama muita atenção, tu olha aquela membrana, aqueles restinhos ali que sobraram bem do bordo, uma falta de vascularização. Dá a impressão como se ela tivesse feito ali um êmbolo e simplesmente a irrigação para aquele pedaço, para aquela porção do tímpano, ela simplesmente sumiu. E com cofose naquele ouvido, não escuta nada, nada, nada. Tá? E complementando aqui também, né? Tu comentaste ali dos receptores ACE2, né? E eles já encontraram esses receptores dentro da cóclea, tá? Nós temos esses receptores dentro da cóclea, trazendo então esse tropismo do vírus para dentro da orelha interna, tá? E foram encontrados também esses mesmos receptores dentro da porção labiríntica, na porção do equilíbrio, na porção vestibular. Também tem. E outro problema que pode ocorrer também é central. Né? A gente está esquecendo de pensar central. Eu vi uma pesquisa que eles fizeram tentando entender a perda, a dificuldade ventilatória dos pacientes, e eles perceberam que muitos dos pacientes perdiam o controle do diafragma na respiração. Então, ele não tinha só lesão pulmonar, ele também tinha uma lesão central que dificultava essa ventilação. Então, essa mesma lesão central, ela também pode estar ocorrendo na parte auditiva, certo? Então, a gente deve levar em conta isso aí também. O que eu esqueci de pôr aqui nos slides foi daquele estudo de paralisia facial feito no Rio. Inclusive, no próprio artigo, eles tinham a foto da ressonância, né? Mostrando o aumento da atividade inflamatória ali no nervo facial, e dá para ver direitinho ali, aquele trajeto labiríntico, através do timpânico, ele todo brilhando ali, né, com o caso do contraste. E é justamente o caso que os casos eram todos positivos, né, para o coronavírus, indicando que deve existir também uma neutrofia do vírus, né, para as estruturas neurais aí, né, por isso a algesia, a hiposia, os casos de Guillain-Barré também, né? Tem alguns casos de Guillain-Barré que parece que o neurologista falou que aumentou os casos, né? Então, deve ter também, acho que é multifatorial, né? Sim, concordo contigo. Eu acho que as lesões vão ser por ação direta mesmo, pelo tropismo, né? Por lesão por vasculite ou obstrução de vaso nervorum, né? E, logicamente, a grande fisiopatologia, que é a tempestade inflamatória por interleucinas e tudo mais. Eu vou aproveitar que tem 3 pessoas que fizeram perguntas para colocar e deixar todo mundo à vontade. Quem quiser liberar o seu microfone para falar, fique à vontade. A Cris Poposki, a Cris trabalha comigo na minha clínica, ela tem formação em doenças vestibulares. Ela pergunta aqui se a queixa de zumbido, nos estudos que foram levantados, se vocês têm conhecimento, se ficou definido que a causa foi isolada pela infecção mesmo, ação direta do coronavírus. Isso. Esse estudo que eu vi, o inglês e o chinês assim, um pouco mais superficial, ele não entrou muito em detalhe,
Mas o estudo esse inglês, que é um estudo com 121 pacientes, esse ele coloca como sendo a infecção a causadora do zumbido desses pacientes. Eles não tinham zumbido antes de internarem, tá? Aí entra essa pergunta que eu falei, será que não foi usado alguma droga ototóxica também? Tem a questão da própria hipóxia desses pacientes, né? E a coca ela não é um local que aceita hipóxia durante período um pouco maior. Não tem Então, reserva. não tem reserva. Então, tem esse questionamento, sim.